Afinal de contas, o que é um AVC? Como um AVC acontece no cérebro do paciente? Fala, enfermagem! Eu sou o professor Ivo Salles e neste vídeo eu quero explicar um pouco mais para você sobre a fisiopatologia do AVC. Você conhece o AVC? Sabe o que fazer diante de um AVC? E sabe as diferenças do AVC? Tudo isso você vai aprender nesta videoaula. Então, te convido a ficar até o final desse vídeo para você não perder nenhuma informação importante. Eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Olha só, eu quero te pedir uma coisa. Antes de iniciarmos a nossa aula verdadeiramente, quero pedir para você se inscrever no canal. Poxa, se inscreva aí, faça parte da família Descomplica Enfermagem. Você não tem noção o quanto a sua inscrição ajuda o nosso canal a crescer e assim ajudar cada vez mais profissionais da saúde. Então, por favor, inscreva-se, deixe o like e vamos para a aula. Então vamos lá. Ivo, o que é um AVC? O nome é AVC ou é AVE? Então, presta sua atenção. Tanto faz o nome que você vai utilizar. Algumas diretrizes utilizam o nome AVC, outras diretrizes utilizam o nome AVE. Mas independente do nome que você usa, eu quero que você saiba o que significa. Presta atenção. O acidente vascular cerebral AVC ou acidente vascular encefálico, ele nada mais vai ser do que uma interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro. Ou seja, aconteceu algum evento que não está chegando sangue no cérebro. Que evento foi esse? Já nós vamos descobrir. Primeiramente, eu quero que você saiba que a definição de AVC é está havendo uma interrupção do fluxo sanguíneo cerebral. E essa interrupção do fluxo sanguíneo cerebral, ela tem duas origens. Ou vai ser porque há uma obstrução, ou seja, há um trombo ou um êmbolo na irrigação sanguínea, no meio desta artéria, artéria cerebelar, artéria vertebral, enfim, alguma artéria que vai irrigar o cérebro, ela está ocluída. Quando há essa oclusão, nós vamos dizer que estamos diante de um acidente vascular isquêmico. Por que isquêmico? Porque vai gerar uma área isquêmica naquele local, porque não vai chegar sangue devido ao caminho estar obstruído. É como se fosse uma rodovia e nesta rodovia acontece um acidente no meio do caminho. Os ônibus e carros vão conseguir passar? Não vão, porque a via está obstruída. É assim que acontece o AVC isquêmico. Há uma obstrução naquele local por êmbolo ou trombos, tá certo? Sabe a diferença? O êmbolo, ele é móvel, ok? Gostou dessa dica? Show de bola. Agora, há uma segunda situação na qual o paciente também vai apresentar essa interrupção do fluxo sanguíneo. Sabe qual é? Quando há uma hemorragia. Imagine uma mangueira, ok? A mangueira está conectada na torneira e sai água no final dela, tá certo? Se essa mangueira apresentar um furo bem no meio dela, vai chegar água no final? Não vai. Parabéns, isso é o AVC hemorrágico, quando algumas das artérias que irrigam o cérebro estão sangrando, está havendo um extravasamento sanguíneo e esse extravasamento sanguíneo está fazendo com que não leve sangue para o cérebro. Acabei de definir para você o conceito de acidente vascular encefálico isquêmico, quando tem uma oclusão da artéria, e o acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico, quando há um sangramento. Ok? Ivo, tem como diferenciar nos sinais e sintomas? Até tem estudos que falam os sinais e sintomas de cada um, mas não é muito específico. O ideal, o método ouro para saber de fato a diferença se é um AVC hemorrágico ou se é um AVC isquêmico, o melhor método é através da tomografia. Tomografia de crânio. Através da tomografia, nós vamos identificar se esse AVC é do tipo isquêmico ou do tipo hemorrágico. Se for do tipo isquêmico, vai apresentar uma área de penumbra, uma área mais escurecida na imagem da tomografia. Agora, se for do tipo hemorrágico, já vai estar um cinza mais claro, pouco mais voltado aí para o branco, ok? Então é assim a gente consegue ver através de uma tomografia se o acidente vascular encefálico é do tipo isquêmico ou hemorrágico. Agora, detalhe importante, o acidente vascular do tipo isquêmico, ele não aparece
imediatamente na tomografia. A depender do tempo, pode ser que não apareça, demora algumas horinhas para aparecer. Tá certo? Beleza? Ivo, ok, Ivo, entendi. Mas eu ainda estou na dúvida sobre o acidente vascular encefálico e o acidente vascular cerebral. Qual a diferença? A diferença é que o encéfalo ele é composto por cérebro, ele é composto por o tronco encefálico e ele é composto pelo cerebelo. Se acontece um acidente vascular isquêmico hemorrágico em qualquer um desses três, estamos diante de um acidente vascular encefálico, porque aconteceu ou no cerebelo ou no tronco encefálico. Agora, se acontecer no cérebro, podemos sim dizer que é um acidente vascular cerebral, porque aconteceu nas artérias do cérebro. Entendeu? Por isso que esse termo ainda é utilizado. Ivo, e como é que nós vamos suspeitar de um acidente vascular cerebral ou um acidente vascular encefálico? Quando é que a gente vai conseguir identificar? Pois bem, são sintomas clássicos. Já ouviu falar do SAMU? SAMU, exatamente, S de sorrir. Você vai pedir para o paciente sorrir e ele vai apresentar, ó, desvio da rima labial, tá certo? Desvio da rima labial, esse é o S, pedir para ele sorrir, o paciente não vai conseguir. Tá? Vai ter um desvio da rima labial. SAMU, S de sorrir. A, de pedir para ele abraçar. Ele não vai conseguir levantar os braços, ok? Ele vai ter uma hemiparesia ou uma hemiplegia, tá certo? M de mensagem. O paciente não vai conseguir falar da forma adequada, certo? Ele não vai apresentar uma disartria. E o U de urgência, que precisamos ligar para um serviço de urgência para esse paciente ser atendido logo, porque está com suspeita de AVC. Essa escala do SAMU, mundialmente como escala de Cincinnati, se o paciente apresenta uma pontuação dessas três sinais, ele tem de 70% a 80% de chance de ter um AVC. Se ele apresenta dois sinais, ele vai ter 90% de chance de ser um AVC. E se ele apresenta os três sinais, ele não consegue falar, desvio da rima labial e hemiplegia ou hemiparesia, ele tem até 98% de ser um AVC. Então, revisando os sinais e sintomas de um AVC, o paciente vai apresentar desvio da rima labial, vai perder o controle da força muscular de um dos lados ou dos dois lados, a depender da área que foi afetada. O paciente vai apresentar um rebaixamento do nível de consciência, pode apresentar ou não. O paciente vai apresentar disartria, dificuldade em articular palavras, perda do equilíbrio, fraqueza unilateral. Então, você está diante deste paciente, você vai suspeitar de um AVC. E lógico, você descarta também aí uma hipoglicemia, porque a hipoglicemia também vai apresentar sinais bem parecidos, tá certo? Ok, Ivo, o paciente chegou no hospital, o que é que nós dentro do hospital vamos fazer? Vamos lá, coletar a história clínica desse paciente, coletar o que foi que aconteceu. A pergunta principal é, há quanto tempo ele está assim? Por quê? Se ele estiver ainda 4 horas e meia do início do evento, ele ainda pode tomar um medicamento chamado alteplase, onde vai fazer uso do fibrinolítico para que, caso seja um AVC isquêmico, ou seja, uma oclusão, a gente possa quebrar aquele trombo. E 85% dos AVCs são de origem isquêmica. Então a principal pergunta que nós vamos fazer é, há quanto tempo este paciente iniciou os sintomas? Ele está há quanto tempo desta forma, ok? Se tiver dentro da janela de 4 horas e meia, show de bola. Ele é um potencial paciente para fazer uso de fibrinolítico, no caso da alteplase. Então, coletar a história pregressa, sinais vitais como frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, glicemia deste paciente. Vamos ofertar oxigênio se a saturação estiver menor do que 92. Aplicar a escala de Cincinnati, aplicar a escala de Como de Glasgow também. Convém a gente aplicar essa escala de Como de Glasgow. E lembra do ABC. Abre via aérea para saber se a via aérea desse paciente está pérvia. Avalia a expansão torácica e a circulação desse paciente, ok? Monitoriza oxigênio se necessário, funciona um acesso venoso também. E vamos fazer o máximo possível para agilizar essa tomografia, porque através da tomografia nós vamos saber se é isquêmico ou hemorrágico. De forma rápida e bem resumida, eu acabei de explicar um pouco mais para você sobre o AVC. Ivo, é só isso que eu preciso saber? Não. Você precisa saber muito bem sobre a alteplase, mas vai ficar um tema da próxima aula. Se você quiser saber e dominar um pouco mais sobre a alteplase, que é um fibrinolítico utilizado
no infarto agudo do miocárdio, no AVC, em casos de tromboembolismo pulmonar. Então são várias indicações, então eu te convido a comentar aqui embaixo se você quer essa aula, tá? E se você gostou desse vídeo, ó, clica aqui no botão gostei para eu saber que vocês gostam desse tema de urgência e emergência. Consegui te ajudar? Te ajudei? Inscreva-se no canal para você fazer parte da família Descomplica Enfermagem. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu, galerinha. Não esquece, ó, de assistir esses outros 2 vídeos aqui. Vai lá assistir esses 2 vídeos e eu te espero lá. Valeu!